estão escritos aí. Deus fala quando uma pessoa está pregando. Deus fala através do louvor. Deus fala no seu coração. Se você tem o Espírito de Deus, Ele fala no seu coração. Agora deixa eu dar uns exemplos para alguns aqui, por exemplo, de pessoas que brincam com Deus. Deus fala assim: não prostitua. Na Bíblia. E a pessoa está lá em prostituição. Não podemos, estou falando para aquilo que nós cremos dentro da nossa igreja. Eu sei que nós temos visitantes aqui hoje. Estou falando dentro da doutrina que nós cremos, que nós vivemos aqui na igreja, os membros da igreja. E respeito qualquer outra pessoa que esteja aqui, que não concorde com essas doutrinas, que não viva nos padrões dessas doutrinas conforme nós entendemos. Então, por favor, você que está aqui nessa noite, se é o teu caso, que eu não conheço, não se sinta ofendido. Estou pregando em cima daquilo que nós acreditamos e que nós aqui na vida plena vivemos. Amém? Mas a Bíblia fala: não tenha sexo fora do casamento. E ele é crente, ou ela é crente, mas de vez em quando dá uma escorregadinha, volta aqui e tudo bem. Estão brincando com a palavra de Deus. E Deus fala assim: seja dizimista. E a Bíblia fala assim: vós sois o quê? Malaquias? Qual a palavra que Deus fala? Pode falar mais alto. Vós sois ladrões. Então olha para o teu irmão e fala assim: se você é crente, olha para o teu irmão e fala: se você é membro da vida plena e não é dizimista, me desculpe, mas você é ladrão. Não concordo, meu irmão, concordando ou não concordando. Nessa noite, eu estou aqui claramente, para com muito carinho, mas na autoridade do Espírito Santo, dizer para você e te lembrar que se você não é dizimista, você é ladrão, porque é isso que a palavra de Deus fala. E não existe meio dizimista. Ou é dizimista ou não é. Não, esse mês eu entreguei o dízimo. Mas não, pastor, mês passado estava meio apertado. Sabe como é que, meu irmão? Ou você é dizimista, ou você não é dizimista. Se você entrega o dízimo uma semana, na outra não entrega, isso não é dizimista. E Deus fala assim: em que me roubais? Perguntai vós, nos vossos dízimos, nas vossas ofertas. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar toda sorte de bênçãos sobre a tua vida. Aí tem gente que brinca com essa palavra. Se ele está com a grana, está sobrando, ele dá um dízimo. Mas se ele passou numa loja, tem aquela TV plasma de 50 polegadas, oh Jesus, o senhor entende, né? Eu estou precisando de uma TV lá em casa. Poxa, não é que é justamente a continha? Rapaz, coincidiu de ser justamente o que está faltando para comprar TV, é o restante do dízimo. Mas Deus entende. Inclusive, Jeová, eu vou ver uns programas evangélicos lá em casa. E o cara de pau vai lá e compra a TV e deixa de entregar o dízimo. E acha que Deus não está vendo isso. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas igrejas por aí, e esta igreja se inclui nisso, que só não estão melhores, só não estão em tempos melhores, só não estão em acomodações melhores. E a nossa igreja se inclui nisso. E só não temos lugares melhores para crianças, só não temos como investir mais em missões, só não temos equipamentos melhores. Por quê? Porque Deus não tem como abençoar ladrões. E muito embora, às vezes, numa igreja, você tem um número que está servindo fielmente, mas vai ter um número, às vezes, que não está servindo. E a bênção de Deus flui, mas existe legalidade. E o gafanhoto entra nas finanças da igreja. E por mais que a gente tente fazer o que é certo, tem sempre uma legalidade. E depois as pessoas pensam assim: por que a nossa igreja não prospera? Por que a gente não consegue alugar um lugar? Por que a gente ainda não comprou um templo? Por que Deus não está me abençoando? Meu irmão, nós não podemos brincar. Talvez se aquela mulher tivesse a oportunidade para falar, ela ia dizer assim: por que a minha nem está condição? Só porque eu fiz uma coisa que Deus falou para eu não fazer? Vira para o teu irmão aí, fala assim: talvez o teu dedo já seja de sal. Sabe por quê, irmãos? Tem gente aí que a unha já está sendo sal e ele não viu. Tem gente que o sal já está chegando.
já está pegando, já está começando a virar uma estatuazinha de sal. Porque Deus fala, mas estão brincando com a palavra de Deus. E nessa noite, aí tem uns que ainda chegam para mim e falam assim: pastor, para com a minha prosperidade. Cara de pau. Eu falei no discipulado de sexta-feira para o pessoal do discipulado que a gente faz: não me venha pedir para orar por prosperidade se você não é dizimista na casa de Deus. Eu não tenho. Por quê, pastor? Porque eu não tenho como quebrar decreto divino. Palavra do capeta a gente quebra em nome de Jesus. Maldição nós quebramos em nome de Jesus. Macumba a gente quebra em nome de Jesus. Mas a palavra do Altíssimo não quebra não. E nem tenta. Se Deus fala que Ele vai abençoar os que ofertam e os que dizimam, se Ele fala que quem não faz isso é ladrão, eu vou me levantar contra Deus como? O primeiro caminho para você ser abençoado, você que é membro da igreja, crente da igreja, é o quê? Ser dizimista e ser ofertante da casa de Deus. Porque se um dia você aceitou Jesus, um dia você entendeu o que é ser crente, um dia você encontrou essa Bíblia, deixou Jesus reinar no teu coração mesmo, e sabe que Jesus é o único caminho para o céu, e não está aqui brincando de religião, não está brincando de frequentar a igreja, mas crê mesmo nisso que nós estamos vivendo aqui. Então você entendeu, a ficha caiu, eu creio no sobrenatural de Deus, então a partir de hoje eu não vou brincar mais com a palavra de Deus. Agora tem gente que vive brincando com a palavra de Deus. Fala para o teu irmão assim: ainda bem que você não brinca. Senão você estava no sal. Fala para ele. A terceira coisa que a gente aprende é que é melhor um recomeço do que ficar, um pequeno recomeço, do que ficar preso no passado grandioso. Tem gente, aqui na América tem muito disso, não digo muito, mas tem alguns casos, que pessoas que vieram para cá e que trabalhavam em empresas no Brasil, eram altos funcionários, trabalhavam, tinham uma boa posição. Já conheci pessoas aqui que eram engenheiros, professores, arquitetos, pessoas de altas posições na sociedade e que vieram para cá e depois que estão aqui tiveram que se sujeitar aos trabalhos que naturalmente os imigrantes indocumentados, como dizem, né, se sujeitam nessa nação. Aí você vai encontrar um advogado no Brasil engraxando sapato aqui na América. Você vai encontrar um economista fazendo faxina. Você vai encontrar, às vezes, uma pessoa que trabalhava em uma companhia e era administrador de empresas, e aquele é um excelente pintor. Né? O cara pinta muito bem. Né? Você vai encontrar gente que era engenheiro no Brasil e aquele coloca um azulejo que é uma beleza na parede. Né? Por quê? Porque foi a necessidade. Agora, se ele estiver aqui, ele é um pintor, mas se ele estiver olhando só para aquela época, que lá no Brasil ele era advogado, ele não vai romper. Ele vai estar vivendo de um passado grandioso, mas o passado grandioso não traz dinheiro no bolso. Querido. O passado grandioso não traz comida na panela. O passado grandioso não adianta nada, não. Tem gente que fala assim: ah, mas só vive de passado. E fica pensando no passado e não quer aceitar um presente porque o presente é pequeno demais. Ló tinha um grande rebanho, saiu dali e foi para Sodoma, um rebanho imenso. Quando ele fugiu de Sodoma e Gomorra, ele não saiu com nada, saiu simplesmente com a mulher e com as filhas. Teve que recomeçar de novo, e quando ele estava saindo, ele fala com o anjo assim: permita que eu vá para a cidade de Zoar. E a palavra Zoar significa pequena. Ló saiu daquilo que era uma grande cidade na época, naquele vale, e foi recomeçar de novo lá num lugarzinho pequeno. Deixa eu falar uma coisa com você: é melhor estar recomeçando com Deus do que você estar vivendo de passado. Se você, eu costumo falar para as pessoas que vão casar, os casais, é melhor você morar às vezes num estúdiozinho, só você com a tua esposa, mas está começando algo que é seu, do que morar numa mansão com a sogra com 10 cunhados. Porque você vai morar no estúdio, pode ser simples, pode ser pequenininho, pode ter uma TV simplesinha, ou às vezes nem bem, né?